Aí dói, hein? Olha o corte. Esse é o corte da semana. Esse é o corte da semana. Thiago Assim, Leifert, você tem uma arma na sua cabeça e você vai ter que escolher. Pode atirar. Quando dizem que a imprensa é de esquerda, tá errado? Não, não tá errado. Você sabe que não tá. É porque é um tabu que não custa tá nada ser dito. A imprensa é de esquerda. É de esquerda. Nós somos diferentes, cara. As pessoas pensam diferente. As pessoas são diferentes, pô. Por que tá desse jeito agora que você fica perguntando pra pessoa quem você vai votar? Que é como se fosse um teste de personalidade, né? Porque acho que principalmente a internet aumentou isso com fandom, não sei o que você pendura a tua autoestima, às vezes, e até pendura a tua personalidade, o que você é nessas coisas que estão fora de você. E aí você acaba perdendo amigo, e eu não sou assim, meu. Eu convivo com gente muito diferente de mim. Lá no trabalho, na Globo, tinha muita gente diferente de mim, muita. E eu convivia e eu gostava, eu aprendia pra caramba, eu sou uma pessoa curiosa. Eu gostava de conviver. E vi pessoas inteligentíssimas, talvez as mais inteligentes que eu conheci na minha vida, pensando muito diferente de mim, sobre política, sobre economia, E tudo bem. E eu gostava delas igual, e eu não quero perder essa pessoa da minha vida. E aí você vê também, quando você briga por política, cara, daqui 2 anos, 4 anos, esses caras estão tudo aposentados em Lisboa, enchendo a cara de vinho do Porto, e a gente tá aqui brigando ainda, entendeu? Eles não estão nem aí pra nós, os caras estão cagando pra gente, cara. Eu vou perder meus amigos por causa disso? Mas a sua imagem, que imagem? Minha imagem é minha imagem, e assim, a gente é diferente e tudo bem. E eu convivo, vocês são meus amigos, assim, eu converso com vocês direto, por que eu teria vergonha de ir pro ar com vocês? Nenhuma. Não, vergonha não diria, mas medo. Não, medo do quê, pô? Medo do quê? De eventualmente pegar um cancelamento, não é como... Cara, não, mas assim, então, cancelamento eu já peguei por não ter feito nada. Eu já peguei por ter falado uma coisa que tiraram do contexto, e eu acho legal que a gente tá lá e é vídeo. E qualquer dúvida que as pessoas tenham, vai lá e assiste. Isso eu confio. Não vai ler o que escreveram da gente. Não vai ver o que disseram que a gente falou. Pega o vídeo, assiste e fala, pô, tá aí. Você é um cara que trabalhou na Globo muitos anos e você é um cara que hoje diz abertamente o que você concorda, o que você não concorda e tal. Quando eu sou, por exemplo, um cara que faço muito essa crítica, e não a Globo, a imprensa em geral, mas especialmente a Globo, de que o jornalismo tem um viés político claro, que isso está sendo usado para manipular as coisas para um lado. Você concorda comigo? Eu concordo que tem um viés claríssimo. Se vai manipular ou não sei, porque eu confio na inteligência das pessoas que estão assistindo. E eu acho que, e falo isso sempre, tem milhões e milhões e milhões de brasileiros quietos. Não estão no Twitter, não estão no Facebook, não estão enchendo o saco, eles estão quietinhos. E nós vamos saber o que eles vão fazer em outubro. Eu não sei o que eles vão fazer, não tenho ideia. Mas eu acredito que tudo que a gente tá vendo tá errado, tá? A gente não sabe o que vai acontecer. Porque a galera tá quieta. Tem muito brasileiro quieto. Então eu não acho que eles querem, mas eu acho que eles sabem. A sociedade é baseada em confiança, certo? A gente assinou um acordo quando a gente nasceu aqui no Brasil, falou, bom, a gente topa essa Constituição, topa essas regras e essas são as nossas regras. E de uns tempos pra cá, eu acho que começaram a aparecer as rachaduras, mesmo, por culpa da imprensa, assim, em geral, né? Quando dizem que a imprensa é de esquerda, tá errado? Não, não tá errado. Você sabe que não tá. Porque é um tabu que não custa nada ser dito. A imprensa é de esquerda. É de esquerda. Eu acho que na faculdade aqui na PUC, 100% era esquerda. O resto ou mentia por pressão social. Pra ficar bem, né? Todo mundo era de esquerda. E trabalhando nos veículos que eu trabalhei, assim, era geralmente Globo, mas era todo mundo de esquerda. E mesmo nos Estados Unidos, o pessoal é de esquerda também na imprensa. O pessoal de humanas é de esquerda. Eu acho que é isso. O pessoal de humanas é de esquerda. O que não tem problema, tudo bem. Sim. Mas eu acho que, às vezes, sim, contamina o noticiário. Porque a representatividade não equivale ao que é a sociedade, né? Você tem uma sociedade onde seja... Imagino eu, tá? Deve ser 20 para esquerda, 20 para direita, o resto é tudo centrão. É isso, a galera tá quieta. Eu imagino isso. Uhum. Quando você chega na empresa, você tem 95% com viés. Isso. 5 mais ou menos, que não tem ninguém ali também. Tem um outro que são todos independentes. Aí você liga lá na televisão, você fala, porra, não tem contraponto. Então existe uma boa vontade pro lado esquerdo, sim, existe. E acontece, tá no ar, né? E as pessoas já perceberam. Isso, um pouco da crise de imagem que a imprensa tá passando no Brasil, eu acho. Você acha que a imprensa ajuda a eleger o Bolsonaro com esse tipo de coisa? Eu acho que todo mundo que xinga o eleitor do Bolsonaro de idiota, escroto, não sei o quê, tá ajudando a eleger o Bolsonaro. Então eles não percebam. Mas eles estão cada vez mais dando voto pro Bolsonaro. Você viu a Paola hoje? A do Masterchef? Eu li. Eu não vi o que ela falou. Ela falou lá que quem vota no Bolsonaro é isso, aquilo, não sei o que. Aí acharam o vídeo dela.
Primeiro que ela tem um restaurante, ela não devia fazer isso, porque ela tá cortando metade do público dela. Acharam um vídeo dela contando como é que ela fez para comprar o restaurante. Ela deu um golpe nos sócios. Ela conta, fala assim, não, o que eu fiz? Eu comecei a desvalorizar o restaurante e aí eu pude pagar o restaurante. E roubei da sua... Ela tava mentindo, não é possível, é não, brincadeira. ela contou sério isso. É sério. Não, então aí não dá. Eu falei, mano... Eu até me ajeito na cadeira aqui, mas é disso que eu tô falando, assim. A Hillary, não foi por isso que ela perdeu a eleição, mas quando ela disse que os eleitores do Trump eram a basket of deplorables, quer dizer, um punhado de deploráveis, putz, meu amigo, você tá jogando no colo do cara. Eu não entendo. Isso tô falando como profissional de comunicação, tá? Uhum. Você está jogando no colo do cara. Eu não entendo como alguém da campanha não fala, cala a boca. Não fala isso. Você tem que conquistar essas pessoas, não falar que ela é uma deplorável. Pelo amor de Deus, óbvio, é o básico do básico do básico. Você tá afastando mais ela de você. Putz, mas muito. Você tá garantindo dele e ele tá roubando o teu. Ele vai ganhar. Ele vai ganhar. Então, eu tô falando como profissional de comunicação mesmo. Tem um erro de estratégia aí desse... E dentro da Globo, você era do time que é a grande maioria, nós sabemos que assim, prefiro não falar nada pra não me expor. A gente sabe que tem um monte de gente de direita que se cala. Porque o ambiente não te permite falar ou porque as pessoas preferem? Não, eu não falava nada porque eu não queria entrar na briga. Mas eu não sabia o que eu era. Porque às vezes eu concordava com algumas coisas, né? Não, de um lado ou de outro. Claro. E eu não era 100% contra nada. Mas eu até conversei com você no 3 na área outro dia. O que eu não consigo, e aí eu não consigo ver assim, aí eu interfiro. É o contorcionismo mental para você justificar o injustificável, assim. Entendeu? Aquele labirinto argumentativo para falar que não, ninguém roubou a Petrobras. Fala, não. Pera só um minuto, pera. Aí não vai. Aí começa a me dar um negócio. Fala, não, pera só um minuto. Entendeu? Aí eu começo a. Você tá da minha cara. Não, peraí, porra. Não é porque você acordou hoje que o dinheiro voltou pra conta da Petrobras. O dinheiro sumiu, entendeu? Então, assim, tem uma. Porra, pelo amor de Deus. Aí, algumas coisas me davam comichão. Então, me falar que da vacina foi tudo bem. Não foi tudo bem. Foi uma porcaria o caminho da vacina até aqui. A gente demorou muito. A gente poderia estar vacinado 1 ano atrás. Então, não, calma, né? Então, tem coisas que às vezes eu não aguentava. Mas eu já na faculdade achava estranho o viés. Porque na minha cabeça, a gente deveria tentar ser imparcial o máximo possível. E é o que eu falo da empatia. Se você é empático, você é automaticamente imparcial, porque você se coloca no lugar do outro. Mas a partir do momento, e você sabe, isso é uma coisa que me incomodava lá, você estava me perguntando o que eu não gostava, é a sensação de que você é um enviado dos céus e você veio aqui ensinar as pessoas o que elas devem fazer. E alguns colegas caem nessa armadilha e você sabe. E acreditam, né? Que estão aqui para educar o mundo. Uhum. Né? Então, o tom me machuca muito, às vezes, que eu vejo no ar. O tom professoral é um problema maço pra mim. Até porque você, estando na redação, você sabe de uma coisa que é assim... Foi pro ar, Era quando a homofobia no estádio? Até quando vão tratar a mulher dessa maneira? Isso é uma vergonha, isso é um absurdo, não sei o que lá. Desloa a Valeu, fora do ar. Porra, gostosa pra caralho. Exatamente. Isso me deixava doido. Não é? Isso me deixa maluco. Fala, maluco. Você não é assim, por que você tá vendendo? Maluco. Isso me deixa maluco. A hipocrisia de algumas pessoas me deixa doido. Isso eu ficava doido. E esse tom professoral, esse negócio de achar que por você ser formado em jornalismo, você é o dono da verdade. De todas. Só você pode. Todas as áreas, né? Só você pode dizer o que é verdade ou não. Só você pode dizer o que tá certo ou não. Só você pode dizer como é que eu devo. Você tem que me dizer como é que eu devo viver. Então, esse negócio paternalista eu detesto. E eu achava, e isso nos Estados Unidos era bem claro, assim, de você mostrar as coisas e confiar nas pessoas. E falar. Eles falavam muito lá do mercado de ideias, né? Isso é uma ideia que depois da rede social meio que o mercado pegou fogo, mas mercado de ideias tinha um juiz na Suprema Corte, chamava Louis Brandeis, velho, antigaço. Ele falava, o melhor remédio para uma ideia ruim são outras ideias. Então o que ele está querendo dizer é, se você viu um negócio que você não gostou, fala por que você não gostou e oferece para as pessoas, olha, tá aqui, essa tá a minha ideia, essa tá a outra, escolhe qual você acha melhor. É um mercado de ideias, você vai escolher aquela que você acha melhor. Funciona? Super. Só que por que não funciona hoje? Porque o algoritmo pega a ideia ruim e impulsiona, porque ela gera mais engajamento, né? Na ideia ruim tem os malucos que gostam dela e os caras vão falar, pelo amor de Deus, vocês estão malucos. Aí vai lá pra cima. Então o algoritmo matou o mercado de ideias. Mas era isso o jornalismo, era você oferecer os fatos, estão aqui, aconteceu isso, agora vocês escolhem. Mas hoje, cara,
Se você abrir qualquer portal, é muito difícil de você saber se é uma notícia ou um artigo de opinião. Sim. E não está assinado. Então, hoje, toda vez que tem dia de jornalista, eu brinco com os meus amigos e falo assim, feliz dia do Diz-Jornal e do da redação. Porque hoje as matérias são tudo Diz-Jornal. Não, o Diz-Leitor me mata. O Diz-Leitor me mata. Diz-Jornal, Diz-Leitor e o da redação. Qualquer retardado mandou um e-mail pra porra do negócio. Isso vira uma notícia. Eu tenho várias guardadas, tá? Eu tiro o print da tela e guardo. Eu tenho uma pastinha que chama jornalismo e eu guardo. Então era assim... Ele é muito nerd. Fulana, Ele se organiza. fulana é criticada na internet por não sei quem, não sei o que lá. Aí você vai lá, fulana foi criticada hoje por uma internauta. Oi? Uma? Tipo, 6 mil pessoas comentaram. Uma? Nós temos 200... Quantos milhões? Temos 220 milhões? Uma? E vocês fizeram uma notícia? Não é possível. Então, cara, tem... Esse é o problema pra mim. Tem uma sopa de coisa errada aí que eu já falei todas nesses últimos 5 minutos. Mas você tem uma facilidade pelo teu pai de ser um diretor, não mais, né? Mas era um diretor da Globo e tal. Você tem uma facilidade que a maior parte das pessoas não tem. Você consegue ver a redação e você também consegue ver a cabeça lá em cima. Ele era do comercial, né? Então, essa galera lá em cima também é de esquerda? Putz, cara, então tem um problema grave aí. E... Não, eles são... Eu acho que a galera que eu conheci de cima, eles são esses que eu tô falando que estão calados. Uhum. Vão votar pra lá, volta pra cá. Provavelmente já votaram no Lula, já foram pra lá, foram pra cá, mas eles estão quietos lá em cima. Mas o que acontecia muito lá na empresa é... A direção da empresa quer uma coisa, pede uma coisa pra você, fala, aqui no esporte, vamos fazer pra lá. Vamos fazer um entretenimento esportivo. E você, pequenininho, repórter, recebe aquela ordem. Só que para você conseguir fazer aquilo lá ir pro ar, você passa por 8 camadas que não estão alinhadas e que consideram aquela ordem uma ameaça à existência delas. Então, às vezes o que a direção quer e o que está sendo feito na fábrica é bem diferente. É um problema. É uma empresa de comunicação, você fala, mas não se comunicam? Tem esse problema. Tem esse problema. Em todas, tá? Não tô falando só... Isso não é só a Globo, não. É em todo lugar. A direção da empresa fala uma coisa, quer uma coisa, mas até conseguir fazer, é muito difícil. Passa por muita camada ali, tem muito chefe no meio do caminho. Com críticas e elogios, você ama a Globo, eu sei que você é muito grato assim, à Rede Globo. Muito mesmo. Quase teu time do coração. Mais que qualquer coisa. Torço pela Globo. São Paulo, não. Mais que o Tricolor. Aqui é Globo, porra! Não, você não pode falar isso. Mais que o Tricas. Você torce mais pra Globo, São Paulo? Se tiver uma pelada de fim de ano, Globo e São Paulo, eu jogo pela Globo. Cheers. Te dar um carrinho aqui por baixo. Aqui. É sério. O Globo faz parte da minha vida. Foda-se, o São Paulo é o teu time, meu cacete. Eu cresci na Globo, né? Cresci no São Paulo também, mas cresci na Globo. Enfim. Até perdi o que eu ia perguntar, porque agora fiquei revoltado. Você tava falando que eu amo a Globo. Eu amo a Globo, muito. A Globo é uma empresa maravilhosa. Aí dói, hein? Olha o corte. Esse é o corte da semana. Thiago assim, Leifert, você tem uma arma na sua cabeça e você vai ter que escolher. Pode atirar. Pode atirar. Gente, não dá. Pra mim, essa é a posição solitária que eu falei. Nenhum dos dois. Não dá. Não vai votar, não vai anular. Vou anular 99 bonito. 99. Não dá. E se aparecer lá Raul Seixas, que nem naquele... Já pensou? Eu boto 99, aparece bode não sei o que. Eu falo, ai meu Deus do céu, eu votei num bode. Não. Que também não seria um absurdo. Mas foi o que eu falei. Eu acho que tem muita gente calada. Eu não acho que as pesquisas estejam no caminho certo. Eu ainda acho que vai acontecer alguma coisa. Não sei se nem será o segundo turno. Não sei. Não sei. Não sei se eles não desistem antes ou acontece alguma coisa. Não sei. Pode acontecer. Não sei. Tá muito cedo. Mas foi muito mal. E não dá, Não dá mais. Desculpa. Não dá. Fez um bom governo em 2002. Entendo a figura que ele é, a importância que ele tem para algumas pessoas, mas eu não consigo fazer um malabarismo mental necessário pra esquecer tudo que aconteceu nos últimos anos. Não dá. Puta, não dá. Nenhum dos dois, não consigo. Próximo. Pode atirar. Guilherme Boulos. Não. Então, de novo, me parece um cara muito gente boa. Você já entrevistou ele? Não. Me parece um cara legal, mas eu... Todo mundo faz essa piada, ele faz essa piada. Mas, de novo, eu não consigo fazer o malabarismo mental necessário pra... Não consigo. Sem nota? Dou 3. Não consigo. Próximo. Caio Coppola. Eu gosto do Caio. Gosto. Esse genérico de... Aliás, quando vocês falaram, foi com o meu telefone. Eu tenho uma foto com o Caio, uma balada, antigamente, cara, na época do Globo Esporte. Eu dou um 9 pro Caio também. Eu acho o Caio muito corajoso. Não concordo com tudo que ele fala também, mas é aquilo que eu tô falando na entrevista inteira. Não vou brigar não vou cancelar ele, não vou extirpar ele da minha vida, não quero que ele morra por causa disso. Só discordo. E daí? É o Kaká de terno, né? É o Kaká de terno, mas ele é muito bom de argumentação, ele é muito inteligente. Fala muito bem. Caio Coppola. Próximo.
Luciano Huck, loucura. Dezão. Isso é outro gênio, né? Vamos falar Gosto pra caralho dele. Dezão bonito. Olha o que ele construiu. Votaria nele pra presidente. É? Votaria sim. Votaria porque sei da índole dele, sei do que ele é capaz de fazer. Você pode falar, vai votar. Eu votaria facilmente no Luciano Huck. Eu conheço ele. Eu conheço a família dele. Eu converso com ele. Ele me manda mensagem. Eu sei quem ele é. Então isso aí eu confio 100% e sei que se ele topasse ser presidente da República, com os bilhões de reais que ele deve ter na conta, com a mansão que ele tem, com jatinho, helicóptero, na boa, cara, é porque ele quer ajudar. Pra roubar não dói ser. É porque ele quer ajudar. Porque pra ter essa dor de cabeça, pra não roubar... Porque é só dor de cabeça, velho. É uma roubada do tamanho do mundo. Então se o cara quer, e como apresentador, tudo que ele construiu na televisão, lá na Band, eu lembro dele, eu dormia muito tarde quando era moleque, eu lembro dele no... Momento Sustagem. Cara, não, eu lembro dele no programa do Otávio Mesquita, mano. Momento Sustagem. Ele tinha eu não sabia Momento Sustagem, mas eu lembro dele lá no Otávio Mesquita. Pô, nota 10ão tranquilo pro LH, pô. Do ponto de vista do jornalismo, que você é um histórico jornalista aqui no Brasil, importante, como você vê o papel e como que você vê que a mídia está agindo desde o início da crise do governo Dilma até agora? Você acha que quando o Bolsonaro acusa a mídia de ser petista, ele tem razão? Ele tem razão no sentido geral da palavra, mas não que a mídia, e é difícil falar a mídia, porque Sim. Isso é tão, vasto. Digamos, é tão... uma multipolaridade de ideias, de posturas. No fundo, a gente tem no Brasil uma imprensa viva, crítica, sólida e atuante. E dizer, como muitos dizem, não só o Bolsonaro, a mídia isso, a mídia aquilo, é um problema. É necessário trazer fatos para sustentar esse argumento. O que eu acho que sim, foi assim que eu comecei minha resposta, ele tem razão quando ele afirma, em geral, digamos, é um arcabouço cultural no sentido amplo, que você, na sua atividade acadêmica e jornalística, posso dizer, vem apontando há muitos anos já. É o que a gente chamaria em alemão de Zeitgeist, é o espírito de uma época. Muitos pensam com esse submarxismo rastaquera típico de instituições acadêmicas brasileiras, sem nem sequer saber, são contrários ao que significa tudo isso e não se dão conta a que princípios foram levados a se abraçar. Então, nesse sentido muito aberto, muito genérico, ele tem razão. A segunda parte da sua pergunta, ela é muito contundente, porque ela se dedica a estabelecer qual foi o papel da chamada grande imprensa. Aí sim, eu vou fechar um pouquinho o foco. Vou entrar nos grandes grupos de comunicação, especialmente a TV Globo. E qual é o papel desses grupos em todo esse caminho? Por exemplo, da TV Globo foi muito ruim para ela, porque desde 2013 ela não foi capaz de entender que enquanto ela buscava aplausos de grupos de esquerda pagos com dinheiro público desviado para destruí-la, uma parcela crescente da população brasileira passava a ver a TV Globo como mais uma ferramenta de perpetuação da miséria e da ignorância intelectuais e políticas no Brasil, porque é assim que ela ganha dinheiro. E ela se colocou, por decisões editoriais equivocadas, por atitudes de alguns dos seus executivos, numa situação que hoje, na verdade, a gente tem que olhar de dois ângulos. O ângulo esse que você mencionou, da grande guerra cultural brasileira, qual é o papel dos grandes grupos de comunicação nele? Foi destruído nessa onda disruptiva, perdeu a credibilidade. O outro é exclusivamente para um mestrado de business. Como é que um grupo privado, lucrativo, bem organizado, que vive da imagem, consegue se colocar numa imagem tão negativa? É um case study extraordinário. Então, a gente tem, por exemplo, se pensar em algumas marcas de grande imprensa e grande mídia, inclusive em televisão também, a impressão, mesmo na dramaturgia, pensando na Globo que você falou, a gente tem a impressão, quando eu digo a gente, estou me referindo a pessoas que têm um certo repertório, de que há um viés um tanto à esquerda em termos de comportamento, de costumes. Nas novelas a gente chega a quase ter a impressão que é uma pregação, que vai um pouco ao encontro do que você está falando. É o Zeitgeist. É realmente o país adotou uma, não vou dizer agenda, porque isso não é organizado, ao contrário do que muitos nessa extrema-direita acreditam. Acham que há conspiração um Jorge Soros ali atrás articulando o marxismo cultural, ou uma postura gramsciana. Não é.
é um país que combinou acreditar em coisas erradas, achando que está sendo bonitinho. Então o politicamente correto vem daí. O politicamente correto não é outra coisa do que senão uma narrativa da realidade por interesses políticos de grupos determinados. Mas isso consegue ter um verniz de que é bonitinho, que é bom, que é positivo, que é progressista, que sinaliza um avanço. E não sinalizou avanço nem coisa nenhuma.